Olá, pessoal. Então, nesse primeiro momento, nós iremos falar um pouquinho, sobre o cálculo de gotejamento de soro, tá? Então, essa fórmula que eu estou passando agora é para gotejamento de soro. Então, eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Então, aqui eu tenho duas fórmulas que o problema pode me apresentar. Ele pode apresentar ou em minutos, né, o tempo que esse soro vai correr, ou em minutos ou em horas, tá bom? Então, a minha fórmula de macrogotas, ou seja, a gota grande, então, se o problema me pedir em hora, então, ou a regra que eu tenho para utilizar a fórmula é volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, lembre, isso aqui significa o volume. Isso aqui é o sinal de divisão, dividido pelo tempo em hora. E esse 3 é uma constante, ele não sai daqui, tá? Então, volume dividido pelo tempo em hora vezes 3. Se o problema me pedir que seja corrido em minutos, correr em 40 minutos, 45 minutos, e for em minutos, tá? Então, a regra que eu vou usar é V vezes 20 dividido por T. Então, o que é isso? É a mesma coisa, é o volume vezes o 20 é uma constante, ele não sai daqui, dividido pelo tempo, ou seja, quantos minutos. Isso se o meu problema me pedir em macrogotas. Se ele me pedir em microgotas, tá? Então, se ele pedir em hora, a minha fórmula é volume pelo tempo, ou seja, é o volume dividido pelo tempo, tá? Em hora. Se ele pedir em minuto, é o volume vezes 60 dividido pelo tempo. Ou seja, é o volume vezes 60, que é uma constante, dividido pelo meu tempo em minutos. Quando eu for fazer o resultado, ou seja, quando eu for dar a resposta, tá? Então, se eu for colocar que deu, por exemplo, 40 gotas por minuto, então eu vou colocar que a resposta vai ser: eu devo administrar 40, esse 40, a gente vai colocar isso aqui, ó, 40 GTS barra minutos. Significa que eu devo administrar 40 gotas por minuto, tá? Se eu for colocar em microgotas e der, por exemplo, 60 microgotas, então o resultado é: devo administrar 60, aí vocês vão colocar MC gotas, tá? Barra minuto. Aqui eu já sei que o cálculo deu em microgotas. E quando é só GTS, tá? Gotas. Vocês podem colocar o A ou podem não colocar o A. Vai dar do mesmo jeito, tá bom? Eu entendo que é gotas e microgotas, tá bom? Agora, vamos fazer um cálculo. Olha, pessoal, então agora eu fiz um cálculo aqui. O cálculo já está pronto, mas eu vou passando passo a passo com vocês, tá? Então, aqui é um cálculo, o mesmo cálculo de macrogotas e microgotas, tá? Então, aqui, a prescrição médica é um soro glicosado, 500 ml em 6 horas. Então, vamos primeiro fazer o de macrogotas. Ou seja, se eu estou com volume, se eu estou com tempo em hora, tá vendo? 500 ml em 6 horas. Então, eu vou fazer o cálculo do cotejamento com essa regra: volume dividido pelo tempo vezes 3. Então, meu volume é de quanto? 500. Tudo que está em ml é volume, 500 ml. Dividido pelo tempo, que é 6 horas.
e o 3, que é a minha constante, que não sai da minha regra, tá? Que é igual a 500, 6 vezes 3, 18. Então, aqui eu tenho 500 dividido por 18. Eu fiz o cálculo 500 dividido por 18, deu 27,7. Então, eu não preciso fazer mais, ou seja, na minha regra de arredondamento, 27,7 é aproximadamente 28 gotas por minuto. Então, o meu resultado é: devo administrar 28 gotas por minuto. Então, esse é o meu cálculo de macrogotas. Se eu for fazer em microgotas, então eu tenho o meu volume, que é de 500, e o meu tempo aqui está em horas, né? Então, se está em horas, eu vou utilizar o volume dividido pelo tempo, tá? Então, mais uma vez, o meu volume é de 500 e o meu tempo é de 6. Então, eu vou dividir 500 dividido por 6, né? Que vai dar 83,3, tá? Então, no meu cálculo de arredondamento devo administrar aproximadamente 83 mc gotas, ou seja, 83 microgotas por minuto, tá bom? Agora, eu vou preparar um cálculo sendo feito em horas, em minutos, tá? Então, aqui é um cálculo de macrogotas e microgotas para serem fundido em minutos, tá? Então, a minha prescrição médica é de Flagyl em 100 ml para infundir em 50 minutos. Lembrando que os minutos, eles podem vir apenas com esse apóstrofe em cima, ou ele pode vir descrito como minutos, abreviação, tá bom? Então, aqui é meu cálculo de macrogotas, então é em 50 minutos. Então, o meu cálculo é em 50 minutos. Volume vezes 20, que é uma constante, dividido pelo tempo. Então, eu tenho meu volume, que é 100 ml, vezes 20, dividido pelo meu tempo, que é 50 minutos. Primeiro, eu resolvo a multiplicação, depois a divisão. Então, 100 vezes 20 é igual a 2.000. Então, 2.000 dividido por 50. 2.000 dividido por 50 é igual a 40. Então, neste caso, eu não coloco o aproximado, porque o valor, o meu resultado, ele deu o número exato. Então, eu devo administrar 40 gotas por minuto. Já no caso das microgotas, então, é o mesmo medicamento, é o Flagyl em 100 ml para infundir em 50 minutos, né? Então, o meu tempo é em minutos. Volume vezes 60, que o 60 é uma constante, tá? Dividido pelo meu tempo. Então, é 100 vezes 60 dividido por 50. Primeiro, eu resolvo a multiplicação, então 100 vezes 60 é igual a 6.000 dividido por 50. 6.000 dividido por 50 é igual a 120. Então, como o resultado também deu exato, então eu não utilizo o aproximadamente. Então, minha resposta é que eu devo administrar 120 microgotas por minuto. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a concentração das nossas soluções, tá bem? Então, eu preciso aprender a ler o que a solução está me informando, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês um soro glicosado a 5% e o volume dele é 500 ml. Então, qual que é a minha leitura aqui? Então, quando eu pego um soro fisiológico de 500 ml, ele não tem 5% de soro em 500 ml. A leitura que eu faço é que a cada 100 ml, ou seja, da onde vem esse 100? Do meu porcento, 100%, tá? Então, que a cada 100 ml do meu soro, que é o meu solvente, eu tenho 5 gramas
de glicose. Por que glicose? Porque é um SG, é um soro glicosado. Então, se fosse um SF, seria um soro fisiológico. Então, o soluto seria sódio, que é sal. Neste caso, então, eu tenho 5 gramas a cada 100 ml no meu soro. Então, eu tenho um soro de 500 ml. Então, vamos lá. Na minha mão, eu tenho um soro de 500 ml e eu quero saber quanto que eu tenho de glicose naquele soro, certo? Então, a pergunta, ela me traz, então, ó, que a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose, tá? Então, vamos lá, ó. A cada 100 ml... Peraí, deixa eu fazer mais em cima, tá? Ó, 5 gramas para 100 ml, tá? Então, novamente, da onde vem esse 100? Do meu 100%, tá? Da onde vem essa grama? Do meu 5, tá? Do meu soluto, tá? O ml é o solvente, então é soluto e solvente, ok? Então, a cada 100 ml, eu tenho 5 gramas de glicose. Quantas gramas de glicose eu tenho para 500 ml, que é o volume total do meu soro, tá? Então, eu vou multiplicar em X. E vou fazer o quê, né? X vezes 100, então vai dar 100x, 500 vezes 5, 500 vezes 5. Vou resolver a multiplicação, 100 vezes x é 100x, 500 vezes 5 é 2.500. X é igual, isolo meu x, copio a minha primeira linha, divido, esse é um traço de divisão, o que está multiplicando eu passo para cá, dividindo. Ou seja, 2.500 dividido por 100, tá? Então, se formos fazer essa continha, eu já sei que vai dar 25 gramas, mas 2.500 dividido por 100, vou pegar os 250, que vai dar 2, vai sobrar 50, vou abaixar o zero, que vai dar 5 e vai dar 0. Então, a minha resposta é que no meu soro de 500 ml, eu tenho o total de 25 gramas de quê? Glicose, porque o meu soro é glicosado, tá? Vamos então para um outro exemplo. Aqui do lado eu já deixei resolvido, mas vou passar passo a passo com vocês. Então, eu tenho uma ampola de cloreto de potássio. O meu volume dessa ampola é de 10 ml e a minha concentração é de 19,1%. Então, ou seja, o meu soluto, que é o sal da coisa, né, o que dá o toque, é de 19,1. Então, eu já sei que é 19,1 grama e o meu 100 vai sair daqui, meu 100 ml, que é do meu solvente, tá? Então, 19,1 gramas 100 ml, ou seja, a cada 100 ml de cloreto de potássio, eu tenho 19,1 gramas. A ampola que eu tenho na minha mão é uma ampola pequenininha que contém 10 ml. Então, ou seja, a cada 10 ml, quantas gramas eu tenho do meu cloreto de potássio, tá? E vou novamente multiplicar em X, tá? Então, 100x é igual a 19,1 vezes 10, 100x é igual a 191, x é igual a 191 dividido por 100. 191 dividido por 100 dá 1,91 gramas. Ou seja, eu tenho, na minha ampola de 10 ml, eu tenho 1,91 gramas de cloreto de potássio. Então, agora aqui a gente vai começar a falar sobre medicação via oral. E tem alguns truques, né, que a gente tem que saber e tem que entender, tá bom? Então, deixa eu começar a falar um pouquinho de comprimido, de xarope, de diluição.
que são os exercícios que eu passei para você, um dos exercícios que eu passei para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer uns 3 exercícios desse. Eu tô começando aqui, ó, então vai vir escrito lá, PM DISP, lembrando, o que é PM, o que é DISP, né? Então, PM é prescrição médica, ou seja, a minha prescrição médica é aquilo que o médico quer que eu administre para o meu paciente. Então, o médico, ele quer que administre para esse paciente, eu não coloquei o nome do medicamento aqui, mas é Moxil, tá? Que é um antibiótico. Então, o médico quer que administre para esse paciente 300 miligramas via oral de 8 em 8 horas, ou seja, a cada 8 horas esse paciente vai receber uma dose do medicamento Amoxil. Eu tenho disponível no meu postinho de enfermagem 100 miligramas desse medicamento a cada 5 ml. Tá? Então, se é a cada 5 ml, é uma solução. É um xarope de Amoxil, né? E a cada 5 ml desse medicamento, eu tenho 100 miligramas, tá? Então, quando eu for montar o meu problema, o que eu tenho que colocar? O que eu tenho. Procurem colocar dessa forma para que vocês não se percam, tá? Como eu tinha dito no início, farmacologia tem que ser organizado. Se você não tem organização, você se perde nos números. Aparecem números e vocês não sabem de onde vocês tiraram. Então, vocês vão colocar o que eu tenho e o que eu preciso. Ou seja, o que eu preciso é a minha prescrição médica. O que eu tenho é o meu DISP, tá? Então, vocês gravem da melhor forma que vocês acharem melhor. Então, quando eu for analisar, o que eu tenho? Então, tá disponível aqui que eu tenho 100 miligramas a cada 5 ml, não é isso? Então, tenho e preciso. Se vocês colocarem preciso e tenho, não vai fazer diferença, tá bom? Porque a ordem aqui não vai dar diferença, tá bom? Então, eu tenho, cadê? Eu tenho disponível 100 miligramas a cada 100 ml. Então, eu vou colocar aqui 100 miligramas a cada 5 ml. O médico precisa do quê? Ele precisa de 300 miligramas. Lembrando que é miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml, grama embaixo de grama, tá? Então, ele precisa de 300 miligramas. Quantos X ml eu vou ter que administrar nesse paciente? Mais uma vez, multiplico em cruz, tá? Coloco X vezes 100. Então, X vezes 100 é igual a 100x, 300 vezes 5. 100x é igual a 300 vezes 5, 00515. 1.500, né? X é igual a 1.500 dividido por 100, tá? Então, já sei que aqui a minha resposta vai ser 15 ml. Então, ou seja, a resposta vai ser: devo administrar 15 ml da solução, tá bom? Tá? Eu coloquei agora aqui um outro cálculo com a seguinte disposição, com um componente a mais, tá bom? Então, a minha prescrição médica é de Aldomet. Aldomet é um comprimido hipotensor, ou seja, para baixar a pressão, de 300 miligramas. Então, o médico quer que administre 300 miligramas via oral para esse paciente. Eu tenho disponível 500 ml barra CP. Então, toda vez que eu tenho 500 ml barra alguma coisa aqui, se eu não tenho essa quantidade, isso aqui vai equivaler a 1, tá? Então, ou seja, a cada um comprimido que eu tenho na minha unidade, ele tem 500, ml não, miligramas, viu, gente? A cada um comprimido de Aldomet, ele contém o sal, que é 500 miligramas de Aldomet, tá bom? Então, aí eu trago informação, diluir em 4 miligramas, então, ou seja, quantos ml, porque a pergunta é em ml. Então, se eu jogar aqui, se fosse comprimido, eu faria
500, né, e colocaria um comprimido, eu saberia quantos comprimidos eu devo administrar. Só que eu tenho que diluir esse medicamento, o paciente não tem deglutição adequada, ou ele tá com um catéter nasointeral, ou ele está com uma GTT, que é uma sonda gastro, né, que é onde eu posso administrar a medicação, ou ele tem dificuldade realmente de engolir, então eu tenho que diluir esse medicamento, e sempre lembrando que é em água potável, e não não é água destilada, nem água estéril, é água de tomar, tá bom? Água filtrada, tá bom? Então eu vou pegar e dividir e diluir em 4 ml. Como que eu vou fazer isso? Novamente, eu vou colocar o que eu tenho e que eu preciso, tá? Então, eu tenho quanto? Eu tenho um comprimido de 500 miligramas e eu preciso de 300, não é isso? Miligramas? Eu sei que vocês vão falar que é agora. Aí, eu vou pegar esses 500 miligramas e qual informação eu vou colocar? Eu vou diluir em 4 ml. Então, eu pego 500 miligramas e diluo em 4 ml, que é o comprimido que eu tenho. Então, diluo ele em 4 ml, ou seja, quantos X ml eu devo administrar. E vou novamente multiplicar em cruz, tá? Em X. Então, vamos lá, vai dar 500x, que é 500 vezes x, igual a 300 vezes 4. Copio os 500x, igual a 0,04812, 1.200, certo? Isolo o meu x, copio a primeira linha e ele passa para cá dividindo. Então, na verdade, a minha conta ficou 1.200 dividido por 500, que vai dar 2, que vai sobrar 200, que não dá, eu coloco um zero, coloco uma vírgula, que vai dar 4, que vai dar 0. Então, a minha resposta é que eu devo administrar 2,4 ml da solução, tá bom? Tá. Então, esse é outro cálculo também de medicamento via oral, onde a prescrição médica é Novalgina, gotas 1 grama. Eu tenho disponível 500 miligramas barra ml, ou seja, cada 1 ml eu tenho 500 miligramas do medicamento. E a pergunta é em gotas, quantas gotas eu devo administrar? Então, aqui eu trago uma informação, que essa informação também é via de regra, tá bom? Que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Eu passei isso na nossa primeira aula, são as equivalências, tá? Então, 1 grama igual a 1.000 miligramas. Então, ou seja, novamente eu vou no que eu tenho. Então, eu tenho 500 miligramas a cada 1 ml. A minha prescrição é de 1.000 miligramas. Eu não posso colocar 1 grama, porque grama é diferente de miligrama. Então, eu vou colocar preto. Então, eu tenho que transformar, ou seja, então, 1.000 miligramas, quantos XML, tá? Cruzei as informações e fiz que 500x é igual a 1.000, né, ó. 500x, 500 vezes x é igual a 500x, 1.000 vezes 1 é igual a 1.000, tá? X é igual a 1.000 dividido por 500, ou seja, o meu resultado vai dar 2 ml, tá? Só que ele não está pedindo ml, ele está pedindo em gotas. Aí eu te trago a outra informação que também está na nossa primeira aula, que qual que é? Que 1 ml equivale a 20 gotas, tá? Eu sei que é um quadro grande da nossa primeira aula, teve gente que procurou na internet, tudo bem pesquisar na internet, mas essas informações foram passadas na primeira aula. Então, recapitulem, porque vão aparecer algumas informações da primeira aula nesses problemas, que são os a mais, né, que vai aparecendo. Então, eu tenho duas opções de fazer. Eu posso fazer a regra de 3, que eu coloco a informação que 1 ml equivale a 20 gotas, eu preciso de 2 ml. Quantas gotas eu vou precisar? Eu multiplico novamente em cruz, tá? E vai dar que é 40 gotas. Ou simplesmente eu pego o resultado,
que são as minhas 2 gotas, e multiplico pela quantidade de gotas, que é 20, tá bom? Então, eu pego 2 vezes 20, vai dar 40, ou seja, devo administrar 40 gotas, tá bom?